Então pronto, gravando. Bom dia de novo, né? Teve alguma dúvida de array? Porque esse assunto ele é assim, fundamental para a gente entender a aula de hoje. Mas em compensação, se você entender o array também, a dificuldade para entender a aula hoje vai ser zero. Alguma dúvida sobre a aula passada de array? Esse silêncio aí quer dizer não? Então, beleza. Então, se não teve dúvidas, vamos começar aqui então. Então, o assunto da aula de hoje é cadeia de caractere, que a gente chama de string. Oficialmente não existe o tipo string, mas a gente fala string porque o C dá uma interpretação diferente para quando a gente faz uma cadeia de caractere com um símbolo especial. Então, vamos lá. Então, até o momento, né, até a aula de hoje, sem contar a aula de hoje, a gente aprendeu a trabalhar com os tipos primitivos. Quais que são os 4 tipos primitivos do C? Quais que são, gente, os 4 tipos primitivos do C? Professor, Hum, eu posso estar errada, mas seria o int argc, char, ponte, ponte e argv? não, os tipos primitivos são int, char, E argv. não, float e qual que é o outro? Double, exatamente. Então, int, char, float e double. Esses são os 4 tipos que o C tem. E aí a gente viu na aula passada variável composta, e aí a gente viu variável composta homogênea, que são todos os elementos da variável do mesmo tipo, e a gente viu variável composta heterogênea, que pode ser diferente. A gente não tratou, a gente só viu. E dentro de variável composta homogênea, a gente viu que a gente tem as unidimensionais, que foi o assunto da aula passada, array, e a gente tem multidimensional, que é matriz. Então, considerando só até o assunto da aula passada, com tudo que a gente viu e estudou, então a gente sabe trabalhar com int, com char, com float, com double, e a gente sabe trabalhar com array de qualquer tipo. Já que eu sei trabalhar com array de qualquer tipo, eu sei trabalhar com array de char. Não tem absolutamente nada que, que seja diferente entre char, int, float e double. O jeito de trabalhar, né? Claro que tem diferença nos tipos, porque se eles fossem iguais não precisava de ser diferente, né? Não precisava de ter dois. Então, se a gente tem tipos diferentes, é porque eles são diferentes. Mas quando, bom dia, Vinícius. Mas quando a gente fala de array, a forma como eu trato uma array de char, de int, de float e de double é a mesma coisa. Então, se até a aula passada a gente já sabia fazer uma array de char, por que ter uma aula exclusiva para falar de cadeia de caractere? O que que tem na aula de hoje que justifica um tópico separado e, e eu fazer uma aula para poder falar de cadeia de caractere? Quem já assistiu a aula aí? O que que é esse cara diferente que justifica eu fazer uma aula toda especial para cadeia de caractere? Ninguém sabe, não?
Não, beleza. Então é o seguinte, o que acontece? Se eu tratar uma cadeia de caractere como se fosse um array de char, eu não precisava de um assunto separado. Basicamente é isso que a gente tem que pensar todas as vezes que a gente faz uma análise sobre as coisas de programação. Então, voltando lá nas nossas primeiras aulas. Se eu tenho if e switch, é porque cada um é mais conveniente de usar em um determinado lugar, mesmo que eu consiga fazer a mesma coisa. Se eu tenho while, do while e for, e eu consigo fazer a mesma coisa com os três, é porque cada um é mais conveniente numa situação. Então aqui é a mesma ideia. Se eu tratar um array de char como um array de char, ele não tem nenhum tipo de diferenciação de um outro array qualquer. Não tem nenhuma diferenciação de um array de int, de float, de double. Então, eu tenho que adicionar alguma coisa a ele para que eu consiga ter um tratamento especial para esse cara. E esse que é o assunto da nossa aula de hoje. Tá? Então, o que é uma cadeia de caractere? Uma cadeia de caractere é uma sequência de caracteres justapostos, então quer dizer que é um seguido do outro, igualzinho a gente já viu, só que ele tem que ser terminado. Então, assim, o elemento que finaliza a cadeia de caractere... Bom dia, Guilherme. O elemento que finaliza a cadeia de caractere, não. Perdeu muita coisa, não. Eu só falei que tem um elemento especial que justifica a aula de hoje na cadeia de caractere, porque senão ele é simplesmente um array de char normal. Então, seguinte, se eu tenho um array de char, igual está aqui, ó, vetor normal, e coloco o L, isso aqui eu estou inicializando, lembrando vocês da aula passada, que eu só posso fazer isso aqui durante a inicialização. Então, eu declaro a variável e inicializo. Isso aqui é uma inicialização de um elemento complexo, não é primitivo, primitivo eu só coloco igual, e aí eu abro a chave e vou colocando os valores. Então, a primeira posição vai ser L, a segunda vai ser E, a terceira vai ser A quarta vai ser N, e por aí vai. Então, se eu só fizer isso aqui, ó, assunto da aula passada, não precisa da aula de hoje. Agora, se eu adicionar esse /0 aqui ao final, esse cara transforma isso aqui numa cadeia de caractere. Então, o único símbolo é capaz de trazer um significado diferente. Essa que é a questão. Do ponto de vista de array, ele continua sendo array de char. Porém, se eu adicionar esse elemento aqui ao final, eu agora consigo dar um tratamento especial para ele. Tá? Então, ele fica semanticamente diferente. Eu consigo tratá-lo de uma forma diferente. E aí, qual que é a ideia? Em C não tem o tipo string. Tá? Nós temos outras linguagens que tem. Então, por exemplo, se eu pegar C#, tem o tipo string. Agora, no C não tem, mas a gente chama de string. O que a gente chama de string? Um array de char terminado em /0. E isso daí vai permitir com que eu use várias funções do C. Várias funções que foram criadas exclusivamente para a cadeia de caractere. Então, eu continuo podendo utilizar as funções normais de array, mas eu vou ter agora um conjunto de funções que vão poder ser utilizados somente nesse caso aqui, de um array de char terminado em /0. E cadeia de caractere é um negócio que a gente usa todo dia, né? Para eu fazer esse slide aqui tem cadeia de caractere. Eu escrevo o programa, é cadeia de caractere. Um e-mail, cadeia de caractere. O endereço de alguém, então eu vou lá, coloco lá, Avenida Antônio Carlos, 6627. Isso daí é cadeia de caractere. Até sequência genética. Então, se a gente pega lá as nossas bases lá de um DNA, por exemplo, adenina, guanina, tinina e citosina, é isso? Eu acho que é isso. Adenina, guanina, citosina e tinina. Eu acho que é isso aí. Então, se a gente pega e escreve, por exemplo, a sequência
de um DNA, a gente também usa cadeia de caractere. Então, cadeia de caractere a gente usa o tempo todo. A gente só não falou, né, o que é cadeia de caractere antes, mas a gente está usando o tempo inteiro. E aí, apesar de a gente não ter explorado muito, desde a aula 1 a gente está vendo. Não é uma coisa que a gente falou assim, nossa, como eu trabalhei com cadeia de caractere assim, de forma explícita. Mas lá na aula 1 já tinha. Esse exemplo está lá na aula 1. Ó. Então aqui, ó, meu nome é, aí tem 1%S, o %S troca isso daqui por uma cadeia de caractere. Então ele vai pegar esse texto que está aqui e jogar nesse lugar. Então vai imprimir meu nome é Leandro. E o que acontece? Quando eu tenho 1%S, ele vai no endereço que eu passei para ele, a gente vai ver isso aqui daqui a pouco, ele vai no endereço que eu passei para ele e vai andando caractere por caractere. Então ele imprime o L, imprime o E, o A, o N, o D, o R e o O, e ele só para quando ele encontra o barra zero. Então o terminador de uma cadeia de caractere é o barra zero. E isso é que vai fazer com que ele seja diferente. Porque se eu tratar ele como um array de char, não obrigatoriamente ele tem barra zero. Se eu tratar ele como cadeia de caractere, obrigatoriamente ele tem que ter barra zero. E aí o seguinte, se eu acabei de falar que ele vai imprimindo até trombar no barra zero, onde está o barra zero em Leandro, que eu não estou vendo? Isso aqui funciona. Está lá na aula 1. Se a gente imprimir, vai dar certinho. Vai falar meu nome é Leandro e vai sair na tela. Então é o seguinte, onde que está o barra zero que eu não estou vendo? Alguém sabe? Depois do O, então. Mas eu não estou vendo ele. Seria o conjunto da palavra Leandro, por Não, estar no final? então, Leandro está aqui. Eu estou vendo os caracteres de Leandro. Então, L-E-A-N-D-R-O. E eu acabei de falar que o %S ele vai imprimir até encontrar o barra zero. Então, seguinte. O que está acontecendo aqui? Ou esse barra zero está aqui, eu não estou vendo, ou essas frases elas não estão condizentes. Porque olha só a segunda bolinha. Está escrito assim, ó. O que acontece é que, ao encontrar o %S, o printf substitui por uma cadeia de caracteres, então está aqui, imprimindo caractere por caractere da cadeia, então L-E-A-N-D-R-O, até encontrar o barra zero. Então isso é o que está escrito na segunda bolinha. Aí a terceira bolinha está falando, mas onde está o barra zero em Leandro que eu não estou vendo? Então, ou não tem o barra zero, e aí esse cara consegue funcionar mesmo sem o barra zero, ou esse cara precisa do barra zero e o barra zero está aqui e eu não estou vendo. Porque o fato de uma coisa de eu não ver não significa que ela não esteja lá, né? Igual eu não vejo o ar, mas ele está aqui. Entendeu? Então, assim, não ver não significa que não esteja. Então, o que vocês acham que é? Que ele funciona mesmo sem o barra zero? Ou ele não funciona sem o barra zero e o barra zero está aqui e eu não estou vendo? Então, não funciona sem o barra zero. Acredita, Guilherme? Não funciona sem o barra zero. O barra zero está aqui e eu não estou vendo. Então, vamos lá. Sem a gente rodar, vamos fazer uma análise. Eu tenho 3 exemplos aqui. Ó. Então, eu tenho nome 1, nome 2 e nome 3. Escrito dessa forma aqui. Então, caractere por caractere de Leandro, caractere por caractere de Leandro, terminado em barra zero, e Leandro escrito entre aspas duplas. Se eu mandar imprimir, quais que funcionam adequadamente? Nome 1, nome 2 e nome 3. Quais que funcionam? Nome 3. Nome 3 me parece bem óbvio, né? Porque, afinal de contas, esse cara aqui é o mesmo que está aqui, ó. Né? A diferença é que ele está guardado numa variável, então eu falar que o 3 funciona é bem inteligente.
Diferença que ao invés de estar escrito aqui, ele está escrito aqui e eu estou usando. Agora, e o 1 e o 2? O Arthur, por exemplo, falou que o 2 funciona. Arthur, se você acha que o 2 funciona, o que o 2 funciona e o 1 não funciona? Então, não tem a ver com delimitar a quantidade de caracteres. Eu entendi o que você falou, tá? Eu só estou corrigindo sua frase para ajudar outras pessoas a entenderem. Porque aqui não está delimitado no sentido de que eu coloquei um número aqui, tá? Eu entendi perfeitamente o que você está falando. Nós só vamos melhorar a explicação. Porque aqui, quando eu declaro um array, inicializo ele e não coloco o tamanho, ele conta para mim. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui é a mesma coisa de ter um 7 aqui. Aqui ele conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É a mesma coisa de ter um 8 aqui. Então, ele sabe que aqui tem 7 e ele sabe que aqui tem 8. O 2 realmente funciona, mas a questão é, por que o 2 funciona e o 1 não funciona? Porque não tem a ver com quantidade, entendeu? Eu entendi o que você falou, mas não tem a ver com a palavra quantidade. Exatamente, é por causa do barra zero. Não tem nada a ver com o tamanho. Por isso que eu corrigi sua frase, entendeu? Não tem a ver com a palavra quantidade, não tem a ver com tamanho. Tem nada disso aqui. O que fala para ele parar é o barra zero. Entendeu? Quando a gente manda imprimir aqui e esse cara começa a imprimir, ele não sabe onde ele vai parar. Vocês acreditam? Ele não faz a menor ideia. Ele vai imprimindo, 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 imprimindo até trombar no barra zero. E aí ele tromba no barra zero e ele para. Então, vamos lá. Por que o 2 funciona? O 2 funciona porque tem o barra zero. Então ele imprime o E, o L, o E, o A, o N, o D, o R e o O e para no barra zero. O 1 não funciona. Na minha cabeça, o primeiro começa a imprimir lixo. Então, não só na sua cabeça, é verdade. Não só na sua cabeça, como na realidade. Aqui, ó. Eu vou fazer ele aqui para você, quer ver? O que você falou tá certinho. Vou até deixar esse aula aqui. Aí, ó. Começa a imprimir lixo. O que você falou tá certo. Então, eu tô agarrado nesse slide aqui pra gente poder discutir que tem alguma coisa que tá acontecendo aqui, tá? Não é à toa que eu tô parado nesse slide. Então, a gente já chegou à conclusão de que o 2 funciona porque tem barra zero. A gente chegou à conclusão de que o 1 não funciona porque não tem barra zero. Inclusive, acabei de rodar aqui para vocês. Depois aqui ele vai imprimir no lixo até ele trombar num barra zero, que é lixo. No lixo pode ter barra zero. Não só pode, como tinha. Tá vendo? Ele para. Em algum momento vai ter, quer ver? Olha lá. Vou rodar de novo. Tá vendo? E são diferentes, ó, porque é lixo. Ó. Tá vendo aí, ó? Então, em algum momento ele para, porque ele vai trombar no barra zero. A questão agora é o 3. Eu tô parado no slide aqui por causa do 3. Por quê? A Nicole falou lá em cima que o 3 funciona por uma questão de lógica. Que olha só, isso aqui eu falei que funciona. Então eu tô partindo desse fato aqui. Isso funciona. O que está aqui está guardado na variável nome 3 e a variável nome 3 está sendo usada aqui. Então, o que acontece? Esse cara aqui é como se fosse esse cara aqui. Então, por questão de lógica, a gente chegou à conclusão de que o 3 funciona também.
Mas, por que o 3 funciona se eu não estou vendo barra zero aqui? Essa que é a pergunta do slide. Onde está o barra zero em Leandro que eu não estou vendo? Alguém sabe me explicar? Professor, eu posso estar errada, mas se eu não me engano, eu acho que é. Eu esqueci, é como se ela tivesse uma variável escondida que, como você usa, ela ativa automaticamente. O que você falou está certo. Não são exatamente essas palavras, mas eu não ligo não. A sua explicação tá ok. O que acontece, gente, é que isso aqui, ó, isso aqui é um açúcar sintático. Eita, tático. Isso aqui é um açúcar sintático. O que quer dizer um açúcar sintático? É algo que você faz e, na verdade, a linguagem está transformando isso em outra coisa para você. Então, ele está facilitando a sua vida, adoçando a sua vida. A letra, ela já não é bonita, né? No mouse, então, no. Então, isso aqui é um açúcar sintático. O que esse cara está fazendo? Quando ele encontra essas aspas duplas, isso aqui, ó, é transformado nisso aqui, ó. Eita. É transformado nisso. Só que é extremamente chato você ficar fazendo isso aqui. Não, isso aqui não tem base. Se a gente tivesse que ficar fazendo isso aqui, a gente não programava, não. Ó. Já tinha enfarado. Então, isso do 2 e do 3 são a mesma coisa. Eles são equivalentes. Só que quem faz isso aqui para você é o compilador. Você escreve esse código e ele transforma nessa beleza aqui. Então, aqui é como se tivesse um 7, aqui é como se tivesse um 8 e aqui é como se tivesse um 8. Ele transforma isso aqui nisso aqui, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e coloca o 8 aqui para você. Entendeu? Então, isso aqui é um açúcar sintático. É a linguagem te permitindo escrever menos e fazer a mesma coisa. Igual quando a gente faz switch. Quando a gente faz switch case, é a mesma coisa de ele fazer if e else if. Já expliquei isso para vocês. É a mesma coisa dele fazer if e else if com comparativos de igual, mas é diferente na linguagem porque ele não cria os blocos em paralelo. Então, ele permite sair de um bloco e entrar no outro. Então, ele faz uma construção equivalente, porque ele faz uma comparação de igualdade. Mas quando a gente escreve if e else if, ele entra num bloco e não passa para o próximo. No caso do switch, ele entra num bloco e ele pode passar para o próximo quando não tem a palavra case. Mas quando a gente olha no código que é transformado, a gente vê que é equivalente, tá? Mas eu não vou entrar nesses detalhes porque tem a ver com o compilador, com a transformação da linguagem, da gramática e tudo, e não interessa pra gente, tá? Então, voltando aqui, por que eu fiquei um tempão nesse slide aqui? Ele é de extrema importância. Isso aqui é um açúcar sintático. Quando a gente coloca aspas duplas, ele transformou nisso aqui. Mas ele transformou nisso aqui nesse contexto. Não é todas as vezes que eu escrevo aspas duplas que vira isso aqui, não. Entendeu? Então, por exemplo, aqui tem aspas duplas. E não virou isso. Aqui tem aspas duplas e virou isso. Tá? Então, tem contexto. Aspas duplas ela tem significado diferente dependendo do lugar onde ela está sendo utilizada. Então, vamos lá. Agora que eu já falei bastante nesse slide aqui. Então, qual que é a sintaxe para eu poder fazer uma cadeia de caractere? O nome do array, muda nada, porque o assunto é o mesmo. De char, isso aqui já é obrigatório, né? Porque senão não é uma cadeia de caractere. Se você colocar int, float ou double aqui, ele não é uma cadeia de caractere, então tem que ser de char. O tamanho aqui é opcional, caso você inicialize. Quando você inicializa, ele conta e coloca o tamanho aqui para você. Agora, se você não inicializa, o tamanho deixa de ser opcional. Aí o tamanho é obrigatório. E aí você pode fazer uma inicialização complexa com chave, igual a gente viu na aula passada.
Leandro, caractere por caractere. Ou eu posso usar o açúcar sintático, que é aspas duplas, e ele vai fazer toda essa beleza aqui pra gente. Então eu venho e escrevo Leandro aqui, e ele faz essa maravilha aqui. Tá? Então, no C não tem o tipo string. Não precisa levantar a mão não, Micael, pode perguntar. E se você tiver o microfone aí, pode abrir o microfone também. Enquanto a Micaela está escrevendo aí, eu vou falar dessa bolinha aqui. Na hora que acabar de escrever, eu olho. Então aqui, ó, como no C não tem o tipo string, um array de char é um array de char, nada muda, tá? Só que, quando eu uso essas aspas duplas, ele faz com que o texto seja entendido de outra forma. Ele vai ser entendido como uma cadeia de caractere. Então, ele vai adicionar automaticamente o /0 no final. Entendeu? Se eu escrever só as chaves, igual tá aqui em cima, ele não põe o /0 para mim. Tá? Não é automático. Agora, quando eu coloco aspas duplas, ele entende que é um texto. Ele entende que eu estou querendo fazer uma cadeia de caractere e não um array de char, e ele adiciona o /0 para mim automaticamente no final. Deixa eu ver aqui. Ó. O açúcar sintático é uma forma de simplificar isso. Entendeu? O açúcar sintático é uma coisa que a gente usa da linguagem, que ele está lá com o objetivo de facilitar a nossa vida. Que eu poderia fazer igual de outra forma, mas de outra forma dá mais trabalho, é mais cansativo, ou torna o código menos legível, e aí o açúcar sintático está lá para facilitar a nossa vida. Deixa eu ver o que o Guilherme perguntou aqui. A aula de segunda vai ser string ou vai ser outro conteúdo? Vai ser outro conteúdo. As 3 aulas que eu deixei é enquanto eu estou de licença. Então eu deixei os slides, a aula gravada, marquei essa aula aqui no sábado, mesmo que eu não precisasse fazer isso aqui, mas eu estou mais interessado que vocês aprendam do que efetivamente se eu tenho obrigação de fazer ou não. Então eu marco a aula no sábado para a gente tirar nossas dúvidas, resolver tudo, e aí na segunda-feira eu vou começar o assunto de matriz. Aí depois nós vamos fazer atividade e tudo, porque eu não quero já voltar com uma atividade em sala, não. Então, vou voltar, vou conversar com vocês, vou falar sobre o sábado e tal, essa ausência de alunos aqui e tudo, dou a matéria e aí depois a gente faz a atividade, beleza? Então, voltando aqui. Então, o que que acontece? Quando eu coloco essas aspas duplas, ele vai fazer isso aqui para mim, ó. Abrir a chave, pegar caractere por caractere, escrever entre aspas simples e tacar um /0 no final. Tá? Então, açúcar sintático. Agora, não é permitido eu usar aspas duplas em atribuição. O que é atribuição? É quando eu taco um igual sem ser na inicialização. Se eu coloco um igual durante a declaração da variável, é inicialização. Então, a variável já começa com esse valor. Quando eu coloco um igual e não é durante a declaração, chama atribuição. E aí eu não posso fazer isso aqui. Tá? Então, isso aqui, gente, está sintaticamente errado. Se você fizer esse código aqui, isso aqui não compila. Ah, por que eu estou de licença? Oh, eu achei que eu tivesse falado. Não, achei não, né? Eu falei, mas talvez você não tivesse presente. É que meu filho nasceu, entendeu? Eu estou de licença paternidade. Termina mais amanhã. Por isso que eu estou de volta segunda-feira. Entendeu? Não estou doente, não. Muito pelo contrário. Não poderia estar mais feliz. Ah, obrigado. É licença paternidade. Então, o menino nasce e você fica 20 dias fora. Entendeu? Então, voltando aqui. Obrigado. Então, isso aqui está sintaticamente errado. Tá? Você não pode fazer isso aqui. Daqui a pouco vocês vão entender por que não pode. Mas se você escrever esse código aqui, isso aqui não compila. Por quê? Ele vai tentar, isso aqui, ele tem vários significados, né? Mas nesse caso aqui, ele vai tentar fazer 2 coisas. Se alguma das 2 funcionar, ele aceita, tá? Mas ele vai ou tentar
colocar caractere por caractere em cada uma das posições, que ele não pode fazer isso aqui, porque o nome de um array dá o endereço onde ele começa. Lembra da aula passada? Nome do array dá o endereço onde ele começa. Então, quando eu escrevo nome, que é esse cara aqui, ou escrevo o nome da variável, igual está aqui em cima, ele está pegando o endereço onde ela começa. Então, isso aqui é o endereço onde ela começa. Não aceita eu escrever caractere por caractere no endereço onde começa. Então, está sintaticamente errado. E outro, quando eu escrevo entre aspas duplas, ele me dá o endereço onde ele começa. Só que eu não posso trocar o endereço de um array. Então, está sintaticamente errado também. Tá? Então, a gente vai entender isso aqui daqui a pouco. O fato é que isso aqui é um erro muito comum. O cara escreve isso aqui no código. Só de eu olhar para o código dele, eu já sei que o código dele não compila. Entendeu? Então, tem alguns códigos, só para vocês terem uma ideia como eu olho muitas atividades de vocês. Tem muitos anos que eu programo, né? Então, só de eu bater o olho no código, a maior parte dos casos eu já sei se ele compila ou não. Então, eu dou uma olhada no código do cara e acho alguma barbaridade, tipo isso aqui, ó, eu já sei que o código dele não compila. E aí o código dele não compila, consequentemente não funciona. Aí eu vou analisar a lógica, o que ele quis, que eu acho que ele quis fazer durante a atividade. Entendeu? Porque não precisa de... Eu sempre olho o código, né? Então eu começo olhando o código. Não precisa de eu tentar compilar o código do cara, se só na análise do código eu já vejo que ele não compila. Não vou perder meu tempo salvando o arquivo do cara, colocando o nome dele para não ter confusão, igual eu faço com os trabalhos, com as provas e tal. Né? Porque eu trabalho e as provas eu faço isso tudo. Eu separo numa pastinha o arquivo com o nome de cada um e tal, os vídeos e tudo, baixo tudo, organizo tudo e aí depois eu vou corrigindo. Mas lista de exercícios, por exemplo. Lista de exercício ou qualquer outra coisa. Primeira coisa, eu dou uma olhada no código. Tem alguma barbaridade lá? Não compila? Eu não vou tentar compilar, ué. Entendeu? Então, se o cara fazer isso aqui, eu nem pego o código dele, nem tento compilar, porque isso aqui está sintaticamente errado. Então, de cara, eu já sei que o código dele não funciona. Aí eu vou fazer uma análise do que eu acho que ele gostaria de fazer. E aí eu vou dar os pontos baseado na lógica, entendeu? Mas do ponto de vista de funcionamento, ele não tem como ganhar, porque o código dele não funciona. Ele me entregou um código que não compila, tá? Você pode fazer como que compila fazendo um array? Aqui, ó, isso aqui compila, ô Guilherme. É isso aqui que não compila. Isso aqui embaixo, tá? Quando você coloca aspas duplas na atribuição. Na inicialização funciona, na atribuição não. Tá? Se eu chegar a escrever isso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Professor, Ah, minha internet deu uma caída, então eu parei na hora que você estava explicando de como você avalia. E eu perdi muita coisa. ixi, falhou, foi demais a sua fala aí, eu não consegui entender o que é. Eita, Ah, eu parei no caso, minha internet caiu. Eu parei de assistir na hora que você falou que que não compila? Mais falhou do que tudo, mas eu acho que tá falhando para todo mundo, Nicole. Mas voltando aqui, ó, tá vendo? Isso aqui não compila. Tá vendo? Isso aqui tá sintaticamente errado. Entendeu? Então, o que ele tá falando aqui, ó? A expressão deve ter um valor que é alterável. Entendeu? Então, esse cara aqui, ó, tem que poder ser alterado. E não tem como. Quando você declara um array,
Você pode alterar o conteúdo dele, mas você não pode alterar o endereço dele, tá? Então está sintaticamente errado. Então isso aqui não funciona. Na hora que a Nicole escrever, aí eu volto. E aí, como é que funciona a aspas duplas? Gente, a aspas duplas ela tem dois funcionamentos. Ou ela é um preenchedor de um vetor de caractere. Eu parei na parte que você falou. Então, é isso aqui que eu estava repetindo, Nicole. Isso aqui não funciona. Isso aqui está sintaticamente errado. Por que ele está sintaticamente errado? Porque aspas duplas ela tem dois significados, que é o que está aqui no próximo slide. Ou ela tem um significado de preencher, ela vai tentar colocar caractere por caractere em cada uma das posições. E isso não está escrito aqui, porque quando eu escrevo o nome de um array, ele me dá o endereço onde ele começa. Tá? Então, ele não vai poder fazer isso aqui. E o outro significado com aspas duplas é quando ele pega o endereço onde começa esse texto. E aí ele vai tentar trocar o endereço onde começa. Quando ele tenta trocar o endereço onde começa, ele não deixa, porque quando eu declaro um array, eu não posso trocar o endereço dele. Eu posso trocar o conteúdo, mas o endereço não. Então é por isso que isso aqui está sintaticamente errado. E aí eu falei que isso aqui é uma das coisas que eu mais pego código que não funciona. Porque se eu bato o olho no código e o cara fez isso aqui, ó, eu já sei que o código dele não funciona. Eu nem tento compilar. Aí eu analiso só a lógica do código dele. Porque eu sei que do ponto de funcionamento, é zero. O código dele não funciona. O código compilar é necessário, entendeu? Mas não é suficiente. O código compilar não significa que ele faça o que você gostaria que ele fizesse. Agora, se o seu código não compila, com certeza ele não faz o que você gostaria que ele fizesse. Então, se o cara me entrega um código que eu bato o olho no código dele e o código dele já está sintaticamente errado, eu nem tento compilar. Entendeu? Então, do ponto de vista de funcionamento, ele já não ganha os pontos, que eu sei que o código dele não compila, aí eu analiso a lógica. Entendeu? Foi isso que eu falei. E aí, qual que é o funcionamento das aspas duplas? A aspas duplas ela tem dois funcionamentos. Uma ela é um preenchedor de vetor de caractere. Então, isso aqui só pode ser utilizado durante a declaração de um array. Então, tipo aqui, ó, ou tipo aqui. Como é que funciona? Eu escrevo aspas duplas. Ele é um açúcar sintático. Ele transforma cada caractere em um símbolo entre aspas simples e adiciona o barra zero no final. Então, no caso aqui, isso aqui é equivalente a isso. E aqui, deixa eu colocar meu negócio de anotar, cadê? E aqui é equivalente a ele colocar um 8 aqui. Eu não preciso escrever, tá? O compilador já faz isso para mim. Então, ele sabe que são 8 caracteres, por causa de 7 de Leandro e mais um do barra zero, e ele põe o 8 aqui para mim. Então, esse aqui é a primeira utilização, a mais fácil. Agora, ele tem a segunda utilização. A segunda utilização é que a gente vai usar mais, e quando eu estiver falando de ponteiros, de alocação dinâmica e tudo, isso aqui vai ficar assim muito mais evidente, tá? Como é que funciona? Todas as vezes que eu escrevo aspas duplas e não está no caso 1, caso 1. Então, quando ele não cai no caso 1, ele cai no caso 2. E aí, qual que é o caso 2? O caso 2 é o seguinte. Esse texto aqui, ele é uma constante? Essa é uma pergunta para vocês. Esse texto aqui é uma constante? Sim. Sim. Tá? Esse texto é uma constante. Esse texto aqui é uma constante? Também. Então, vamos lá. O que quer dizer que ele é uma constante? Quer dizer que ele não muda. Tá na cara que esse texto não muda. Porque eu escrevi ele em aspas duplas, ele está aqui dentro do código desse jeito, então esse cara não muda. Então, o que vai acontecer? O compilador, ele vai fazer isso tudo para você, tá? O compilador vai virar e falar assim, olha, que lindo, o cara escreveu uma constante. Então, ele vai lá,
vai tacar essa constante num lugar de memória. Então, ele vai escrever os caracteres aqui, tá? Tem as aspas, tá bom? Mas eu vou escrever aqui rapidão. Ele vai pegar esse texto, vai tacar em algum lugar de memória e vai voltar com o endereço dele. Tá? Isso aqui é um açúcar sintático, ele está fazendo automaticamente para você. Então, ele vai voltar com o endereço dele. Então, vamos imaginar que esse cara foi colocado na posição 00, 10, 20, 30. Vamos imaginar que ele foi colocado nesse endereço de memória. Então, ele volta com esse endereço de memória. Então, na verdade, aqui não está escrito Leandro. Leandro ele colocou em outra freguesia, colocou em outro lugar de memória, voltou com o endereço dele. Qual que é o endereço dele? 0x, 00, 10, 20, 30. De que tipo? Do tipo char pointer. Então, ele é o endereço de onde, se ele seguir, ele encontra um char. Então, o que ele tem aqui? Ele tem o endereço onde começa essa cadeia de caractere. E aí a pergunta que eu faço para vocês, essa vocês já têm que saber responder. Se aqui eu só tenho o endereço onde começa essa cadeia de caractere, como que ele sabe a hora que para? Com barra zero. Exatamente, Guilherme. Tá? Então, o que acontece? Toda vez que eu escrevo uma constante no código, ele vai colocar num lugar de memória de constante, porque ele sabe que aquele cara não vai mudar. Então, ele vai colocar num segmento do seu código que são de constantes e vai voltar o endereço para cá. Então, aqui, na verdade, o que você tem é um endereço. Então, todas as vezes que você encontra 1%S, na verdade, ele não quer o valor aqui, igual quando a gente tem um int, um char, um float ou um double. Ele quer o endereço onde esse cara começa. E aí ele vai lá naquele endereço, então ele vai seguir esse endereço, vai imprimir o L, o E, o A, o N, o D, o R, o O, trombou no barra zero, parou. Tá? Então, como é que funciona os dois usos das aspas duplas? Tem que fazer uma análise de contexto. Ela está sendo escrita durante a declaração de uma variável do tipo array de char? Sim, então ela é um preenchedor de array. Não está sendo usado nesse contexto? Então ela é um alocador de texto, então ela vai alocar esse texto em algum lugar da memória que é para constantes e vai retornar o endereço onde ele foi colocado. Entendeu? Então, o uso das aspas duplas ele requer análise de contexto. Então agora eu pergunto para vocês, esse cara aqui, caso 1 ou 2? Dois, exatamente. Se não é 1, é o 2. Está sendo usado durante a declaração? Não. Então é o 2. Beleza? É isso aqui que vocês têm que ficar esperto. E o 2, ele volta ao endereço. Então aqui é o endereço. Aí você fala, cara, então quer dizer que o printf, desde a primeira aula, porque eu estou usando printf desde a primeira aula. Então quer dizer que o printf, desde a primeira aula, ele espera como primeiro argumento o endereço de alguma coisa? Guilherme, eu posso explicar um de novo? Claro. O 1 é o seguinte. Tá vendo que ele está na frente da declaração de um array? Quando ele está na frente da declaração de um array, ele vira o açúcar sintático disso aqui, ó. Então ele vira um preenchedor de array para você. Ao invés de você ficar fazendo isso aqui na mão, essa chatice, ele faz para você. Então ele preenche o seu array para você automaticamente. Entendeu? Aqui, ó. Isso aqui é 1,
Isso aqui é um... Não, isso aqui não. Isso aqui é um... Isso aqui é um... Acabou, né? Porque depois... Entendido? Ah, então eu posso usar chamando ele que nem esse exemplo e só escrevendo normal? Sim, exatamente. Isso aqui tudo funciona, tá? O que não funciona é isso aqui, ó. Isso aqui não funciona. E eu falei que é um erro muito comum de vocês. Então isso aqui está errado. Agora, isso aqui está tudo certo. Isso aqui funciona. Então vamos lá. Então voltando aqui. Então, se isso aqui vocês responderam que é o caso 2, não perdeu... Eu assim, não sei, né, Vinícius, se você perdeu muita coisa, porque a luz caiu, eu não sei que hora caiu, mas vamos lá. Então, vocês responderam que aqui é o caso 2. Então, se isso aqui é um caso 2, quer dizer que isso aqui retorna o endereço de uma cadeia de caractere. Aí você fala, cara, então desde a aula 1, que o printf, no primeiro parâmetro, ele espera o endereço? Sim. Olha só, que legal. Cara, olha só, por isso que estudar é um negócio fantástico. A gente vai aprendendo as coisas, os negócios vão se encaixando, é um negócio maravilhoso. Estudar é sempre bom. Olha aqui. Então, um negócio que a gente estava fazendo na primeira aula, desde a primeira aula, agora com o assunto da aula de hoje, ele se encaixou. Olha só, a gente já sabe o uso agora das aspas duplas, já sabe o que a aspas duplas faz. Vocês identificaram certinho que ali era o caso 2. Então, se é o caso 2, aquilo ali só pode ser o endereço. E é justamente o que ele pede aqui, ó. O primeiro parâmetro, ele pede o endereço. Ah, mas tem uma palavra const aqui. Tem. Quer dizer que o endereço não vai mudar. Mas isso não interfere em nada aqui pra gente não, tá? O uso disso, da palavra const, ela não precisa ser feita o tempo todo. Então não é um assunto que eu trato no primeiro ano. Tá? Vocês não precisam preocupar com isso aqui não. Onde tiver a palavra const, você pode simplesmente ignorar, que não vai atrapalhar nada no seu entendimento. Agora, tem diferença? Tem, claro. Se tem a palavra const, significa que aquele cara não pode ter seu valor alterado. Mas para o nosso entendimento aqui, não muda nada. Tá bom? Então, olha só. Caso 2, desde a primeira aula eu estou escrevendo uma cadeia de caracteres, entre aspas duplas, usando como o quê? Um alocador de texto na memória. Então ele vai colocar esse texto na memória e retornar o endereço onde ele começa. Fantástico. E aí, funcionamento do preenchedor. Isso aqui é só o detalhamento do que eu acabei de falar. O funcionamento do preenchedor é assim. Eu declaro, coloco o colchete, escrevo o tamanho ou não, que é opcional, eu escrevo o tamanho ou não, coloco o igual e escrevo o texto entre aspas duplas. Ele vai transformar o texto nisso aqui. Isso é um açúcar sintático. Tá? As aspas duplas ela serve para transformar nisso aqui. Ó. Então, ela vai transformar nisso aqui. O que ele vai tentar fazer? Aí já é o assunto da aula passada. Ele vai tentar pegar esse cara aqui, colocar na posição 0, esse na 1, esse na 2, esse na 3, esse na 4, esse na 5, esse na 6 e esse na 7. E vai inicializar esse array com esses valores. Então, se a gente der uma olhada aqui, ó, como é que esse cara fica na memória? Ele pegou 8 bytes de memória, porque cada char é 1 byte. Ele pegou 8 bytes de memória, colocou em cada posição uma letra de Leandro terminado com /0. Ele tem um endereço de memória, então aqui no meu caso, como exemplo, isso aqui é inventado, claro. O endereço é 001C-AABB. Cada posição é do tipo char e o tipo desse cara aqui todo, ele é um array de char de 8 posições, mas ele também
é o endereço onde começa uma cadeia de caractere. Então, se eu escrever meu nome, que é o nome da variável, se eu escrever meu nome, é o endereço onde ele começa. Então, escrever meu nome vai ser transformado nisso aqui, ó. Vou mostrar isso aqui para vocês. Aqui, ó. Vou escrever só aula, que é o nome da variável. Não, é nome. O nome da variável é nome. Aqui, ó, nome. 012F FC D0. Então, se eu chegar aqui em cima, 012F FC D0, tá aqui, ó, bonitão. Aula, AULA, terminado com /0. A mesma coisa se eu escrever nome aqui. Vai para o mesmo lugar, porque o nome de uma variável dá o endereço onde ela começa. E tá aqui cada um dos caracteres e cada um em uma posição. Aqui, ó, o endereço da posição 0 é o mesmo, que é o endereço onde ele começa. O endereço da posição 1. Aí já é D1, né? Porque é D0 mais 1. Se eu pegar aqui, endereço da posição 2. Já é D2, tá vendo? E a outra função é a função de alocador, que aí o texto é colocado em algum lugar da memória, esse espaço é alocado pelo compilador e ele retorna para você o endereço onde esse cara foi colocado. Então, o nosso exemplo, o que ele fez? Pegou um lugar da memória, escreveu o texto lá, voltou o endereço e esse endereço é utilizado aqui. Então, isso aqui é só um detalhamento, gente, do que eu já tinha explicado aqui. Ó. Tá? Só que o slide é feito para ser autocontido, né? Então, depois você estudando, você consegue pegar essa informação, mas eu já expliquei aqui. Então, esse aqui é só o detalhamento do caso 1 e esse aqui é o detalhamento do caso 2. Quando eu escrevo um texto entre aspas duplas e ele não é o caso 1, ele é o caso 2. Você vai cair tudo isso na recuperação? Não, claro que não. A recuperação é do primeiro trimestre. Só cai assunto do primeiro trimestre. Agora, na recuperação do segundo trimestre, cai, com certeza. Mas no primeiro trimestre é só assunto do primeiro trimestre. Mesmo que a recuperação aconteça muito tardia, eu nem sei quando é essa recuperação. Mas a gente descobre agora. Descobre agora se o site funcionar, né? vinte e sete de junho. Então, mesmo que a prova aconteça no dia 27, só cai assunto até abril, que é o final do primeiro trimestre. Você já decidiu quantos pontos de prova vai dar nesse trimestre? Não, então, eu ainda não. Não decidi ainda não. Mas vão ser 2 provinhas, eu só não sei se vai ser 10 e 10 ou 10 e 15. Vamos ver. Vamos ver o coração transbordando de amor. Então aqui, ó, voltando aqui. Então, assunto tipo 2. E aí, funcionamento das aspas duplas. Então, agora a gente já sabe como é que funciona as aspas duplas. E a gente já sabe, inclusive, por que é que o negócio não funciona. Esse caso aqui, ó. 1 ou 2? 1. Perfeito. Então, esse aqui, caso 1. Está sendo utilizado aspas duplas durante a declaração de um array. Caso 1. Esse aqui. Nossa, era uma interrogação que eu tentei fazer aqui. Ó. Caso 2. E agora, eu já expliquei. Eu quero ver se alguém lembra. Por que isso não funciona?
Vamos ver se alguém tem a manha de explicar isso aqui, ó. Faz de conta que você está fazendo uma prova e está valendo a vida. Vamos ver se você morre ou não. Qual da letra maiúscula? Não, não tem a ver com a letra maiúscula. Eu já expliquei. Eu quero ver se vocês prestarem atenção na explicação, ou mesmo que não, se você tenha juntado todas as informações que eu falei e consegue explicar novamente. Não, se lembrar que não pode fazer isso já é um bom caminho. Agora, o Arthur começou bem. Vamos lá. Você tem que começar assim, ó. É o caso 1? Não. Então, se não é o caso 1, é o caso 2. Então, a gente não começa assim, não é o caso 2, então é o caso 1. Não, é sempre o contrário. É o caso 1, que é o mais fácil de analisar. Ele aparece durante a declaração de um array de char? Não. Então, ele é o caso 2. Então, se ele é o caso 2, quando eu escrevo aspas duplas, significa que ele retorna o endereço onde ele começa. Então, na verdade, esse cara aqui, esse cara é um char pointer, que ele retorna o endereço onde ele começa. E aí, vamos lá. Se esse cara é um char pointer, para que essa atribuição do lado de cá funcionasse, esse cara teria que ser um char pointer. Então, eu tenho que fazer a atribuição de coisas iguais, né? Então, se aqui é um char pointer, porque é caso 2, esse cara só funciona se esse aqui é um char pointer. Aí você fala, mas escrevendo o nome de um array não é justamente o endereço onde ele começa? Sim. Aí você fala, então esse cara aqui deveria ser um char pointer também. Char pointer. E você fala, cara, char pointer de um lado, char pointer do outro. Por que ele não funciona? Não funciona porque quando eu declaro um array, eu acho bom demais quando os tem vão conectando. Porque quando eu declaro um array, esse cara aqui é const. Esse endereço aqui não pode mudar. Eu posso mudar o conteúdo dele, mas o endereço dele não pode mudar. Então, eu estou tentando, não é porque os tipos não casam. Os tipos casam. É porque eu estou tentando alterar um cara que não pode ser alterado. O endereço de um array não pode ser alterado. Eu posso alterar o conteúdo, mas o endereço não. Entendeu? Então é por isso que não funciona. Agora deixa eu ler o que o pessoal escreveu aqui. Por causa que ele pega o endereço do Leandro, mas tenta colocar no nome, mas tenta mudar o array para mudar o nome. Então, quase isso, viu, Vinícius? Quase, cara. Né? Você já escutou a explicação? É porque ele tenta mudar o endereço do array. Se fosse mudar o conteúdo, funcionaria. Mas mudar o endereço não funciona. Entendeu? Então é por isso que esse cara aqui não funciona. Se eu escrever aqui de novo, deixa eu compilar aqui. Aqui, ó. A expressão deve ter um valor L-velo é o valor do lado esquerdo aqui, tá? Deve ter um valor modificável. Então, esse cara aqui tem que poder ser alterado. E não pode ser alterado. Entendeu? Por isso não compila. Não, preocupa não, Micaela. A gente tá aqui para errar mesmo. O horário que não pode errar na prova. A aula tá justamente para a gente errar, para a gente perguntar, para a gente tirar todas as dúvidas, para a gente tentar fazer exercício em sala, tentar fazer, tirar dúvida, lista de exercício, mesma coisa, para justamente chegar na hora da prova e não errar. Agora, se a gente ignora o processo de tentar fazer antes e ser confrontado
com a dificuldade, na hora que chega na hora da prova não vai dar certo mesmo, entendeu? Então tem que tentar antes mesmo, tem que errar antes, para na hora da prova dar certo. E aí, leitura da cadeia de caractere. Gente, aí vamos lá. Ao contrário da impressão, que a gente já está fazendo desde a primeira aula, com o printf, e aí, no caso usando o %s, a leitura não é assim não. Por quê? Viria e assim, então o oposto, vamos dizer assim, a função amiga do printf é o scanf. Sim. Aí você fala, eu posso usar o scanf para ler texto? Não. Mas eu já vi código que o cara faz e funciona. Mal feito. Mal feito, funciona mesmo. Entendeu? Fazer mal feito não precisa estudar, não. A gente já nasce sabendo fazer as coisas mal feitas. Tem uns que já nasce sabendo fazer bem feito, mas a maioria nasce sabendo fazer mal feito. Então é por isso que a gente estuda. Então, o que acontece? Quando eu uso o scanf para ler um texto, eu estou adicionando uma falha no meu programa. E qual que é o problema? O problema, gente, é que é o seguinte, todas as coisas que a gente usava antes tinha tamanho fixo. O int tinha tamanho fixo, o char tinha tamanho fixo, o float tinha tamanho fixo, o double tinha tamanho fixo. É a matéria que vai cair na prova de recuperação só o primeiro trimestre. Isso. Só aula 1, 2, 3 e 4. Das 5 para frente é segundo trimestre. Então, vamos lá. Tudo que a gente usava antes tinha tamanho fixo. Int tinha tamanho fixo, maioria das vezes 4 bytes, 32 bits. Float, 32 bits, 4 bytes. Double, 64 bits, 8 bytes. Char, 8 bits, 1 byte. Então todos tinham tamanho fixo. Agora, a gente vai trabalhar com um cara que não tem tamanho fixo. Qual que é o tamanho de uma cadeia de caractere? Não sei. Ela vai até onde tem o /0. Então, não sei o tamanho dela. Então, quando eu uso o scanf com %s, se o cara escrever mais do que deve, ele detona com o programa. E você fala, funciona. Funciona até alguém resolver que o seu programa não deve funcionar. Vou mostrar para vocês. Tem umas coisas que é preferível você mostrar na prática. Olha só. Vou colocar um tamanho 10 aqui. E aí eu vou falar. Filhão, digite seu nome até 9 caracteres. Até 9 caracteres porque tem que ter o /0. Então, olha só o que eu fiz. Eu estava deixando os parâmetros em branco? Não, então, é porque eu estava inicializando. Aqui eu não estou inicializando. Então, quando eu não estou inicializando, o tamanho aqui é obrigatório. Ele só é opcional quando eu inicializo, porque aí o compilador conta para mim e coloca o número aqui, entendeu? O que é o quê? Esse 2 printf, esse segundo printf, como assim? Esse aqui? Esse da linha 13? Não, é só o símbolozinho que eu quero que apareça lá para criar tipo um prompt para eu poder digitar. Então aqui, ó. Rodei meu programa. Aumentar aqui. Filhão, digite o seu nome até 9 caracteres. Então vamos supor que eu sou um cara educado. Leandro. Leandro tem 7. Imprimiu bonito aqui, ó. Texto Leandro. Se eu der uma olhada aqui, ó, deixa eu apagar essas bobagens aqui. Se eu apagar aqui, minha variável nome que tem 10 posições, ela tem Leandro, o /0 e depois tem lixo. Tudo lindão aqui, ó. Tá vendo? Tudo bonito, do jeito que eu esperava que fosse. Agora, vamos supor que eu fosse um cara rebelde.
Nossa, funcionou? Ah, funcionou nada. É porque eu tinha parado aqui antes. O que acontece? Ele destruiu a minha pilha. Ele detonou com o meu programa. E aí ele está falando aqui, ó. A sua pilha ao redor da variável nome foi corrompida. Ué, mas por que foi corrompida? Claro que foi corrompida. Porque ele saiu escrevendo tudo igual um maluco aqui, ó. Eu tinha 10 de espaço. Vou colocar aqui, ó. Eu tinha 10 de espaço. Escrevi um tantão. Leandro tem 7, Maia tem 4, Silva tem 5. Então só aí já deu quanto? 7 com 5, 12, com 4, 16. Então aqui eu já escrevi 17 caracteres, porque tem o barra zero no final. Então eu escrevi 17 caracteres, ele preencheu os 10 e saiu detonando os próximos 7. Então ele saiu destruindo tudo que estava na frente. Por isso que a gente não pode usar essa bobagem aqui. Por quê? Ele não põe limite quando eu uso %S. Ele não põe. Então eu não posso fazer uma loucura dessa daqui. Então, vamos lá. Voltando aqui no nosso slide. Assim como qualquer outro tipo, não é possível garantir que o usuário vai entrar com os dados conforme esperado. Tudo bem, a gente já sabe isso aqui desde a primeira aula. A gente não está assistindo com um pedaço de pau do lado do cara, e aí você fala, digite até 9 caracteres, aí o cara coloca o 10º e você dá uma paulada na cabeça dele. Você não está fazendo isso, não tem como você controlar o que o cara vai fazer. Então você falou, digita até 9. E o doido foi lá e escreveu 20... Já até esqueci que número. Quanto que dá? 16. Aí o doido foi lá e escreveu 16. Mesmo você falando que é 9, o cara foi lá e escreveu 16. Então, primeira bolinha. Gente, isso aqui não tem solução. Tá? Não tem como você garantir que o cara vai entrar com os dados do jeito que você pediu. Isso aqui é um problema insolúvel, tá? Então a gente lida com ele. Não tem como resolver. Segunda bolinha. Somado a isso o quê? Que não tem jeito de garantir o que o cara vai digitar. Outro complicador é que todos os tipos anteriores, int, char, float e double, tinha tamanho fixo. Então não tinha jeito do cara ultrapassar os limites da variável. Permitir a escrita de texto permite que o usuário coloque os dados diretamente no array. E se eu permitir que o cara faça isso dessa forma, eu estou adicionando uma falha. Acabei de mostrar aqui para vocês. Estou adicionando uma falha. E, então, eu preciso arrumar um jeito de permitir que o cara leia sem detonar meu programa. Então, essa aqui é a nossa meta. Meta. Sem fazer propaganda da empresa. Meta. Então, o que não fazer? Olha só, marcado aqui em cima. O que não fazer? Isso aqui. Repete a última. O que não fazer. Foi isso que eu falei. Porque a minha intenção agora é mostrar como que faz. Então eu vou começar mostrando como não faz. Para evitar da gente fazer orelhada por aí. Então, primeira coisa é isso aqui, ó. O que não fazer, isso. Acabei de mostrar para vocês o que acontece se o cara digita mais do que o tamanho. Não é porque eu declarei ele aqui com X de tamanho que tem como eu controlar. Não tem. O que o cara for digitando vai sendo tacado ali. E no final das contas ele acaba corrompendo seus dados. Então, o que não fazer? Usar %S nem nenhuma variante de %S. Tá? Então, isso aqui não é legal de usar. Segunda, gente, gets. O gets é a mesma coisa disso aqui. Ele vai lendo e jogando isso aqui dentro do texto. Gente, gets é tão ruim, mas tão ruim, que foi tirado do C. Na versão do C de 2011, se não me engano, essa porcaria aqui foi tirada. Vamos ver quando que esse trem foi tirado aqui, só para confirmar. Quando o gets saiu do C. Isso, 2011. Tá vendo? Essa porcaria saiu durante a versão do C de 2011. 99, ela já tinha sido deprecated, né? Que é
depreciado, descontinuado. Quando uma coisa é deprecated, significa que ela é não recomendada de continuar sendo usada, porque ela vai ser tirada em breve. Então essa porcaria aqui já foi tirada há um tempão. Só que até hoje o pessoal faz código com esse lixo aqui. Então, o cara que faz um código e está com gets, então, o que o gets faz? A mesma coisa do scanf%s. Ele lê o texto e taca direto na variável. Entendeu? Gets é get string. É para você ler o texto. Só que do jeito errado. Então é não fazer. Aqui, ó, eu ainda estou nos slides do que não fazer. Leitura de cadeia de caracteres. O que não fazer. Scanf com %s. O que não fazer. Gets. Entendeu, Nicole? Isso aqui são duas formas que as pessoas costumam fazer. E eu estou falando, não faça. Entendeu? Quem faz o código isso aqui está adicionando uma vulnerabilidade no código. E para que eu vou fazer um código com uma vulnerabilidade que eu já conheço? Entendeu? Vou colocar para quê? Eu já sei o problema dela, então não ponho. Faz o trem direito. Só que a quantidade de código que você encontra por aí com essa porcaria aqui é muito grande. E aí, na minha opinião, a pessoa ela está mostrando zero preocupação com a qualidade do código. Na minha opinião, tá? Ou é zero preocupação com a qualidade do código, ou é desconhecimento. Só tem essas duas formas. Porque eu não vou nem considerar como sendo uma afronta. Porque a afronta, em geral, seria vocês fazendo código para mim. Um negócio que eu estou falando para não fazer, e aí você vai lá e deliberadamente faz, aí eu considero como afronta. Mas assumindo que o cara nem te conhece. Então ele não está fazendo afronta. Então, quando o cara faz um código isso aqui, ou é desconhecimento, ou é zero preocupação com a qualidade do código. Do contrário, ele não faria. Tá bom? Agora, já que eu falei o que não fazer, que essas bobagens aqui, se encontrar o código isso aqui, você já tem que fazer uma leitura na sua cabeça trocando isso aqui. Qual que é o jeito certo de fazer? Você vai usar uma função chamada fgets. E como é que funciona o fgets? O que esse cara aqui é bala? O que ele é bom? Você vai passar o lugar onde você quer que o seu texto seja armazenado. Então tá aqui, ó. Observe que ele pede um char pointer. Ele quer o endereço do lugar onde ele vai colocar o texto. Então tá aqui, ó. Lembrando que o nome de um array retorna o endereço de onde ele começa. Então esse cara é daqui. O tamanho máximo. Então, já que ele tem a informação do tamanho máximo, ele não ultrapassa, porque ele já sabe o máximo que ele pode escrever. E o terceiro argumento que você tem que passar, ele é um file pointer. Esse assunto é do terceiro trimestre. Terceiro trimestre. Então, esse é o assunto do terceiro trimestre. Mas a gente não precisa esperar chegar no terceiro trimestre para a gente usar. Então, o que ele está te pedindo? Ele está falando assim, ô filhão, qual é o arquivo que é a fonte dos seus dados? Porque ele quer ler de um arquivo. Então, existe um arquivo que todo programa tem, chamado stdin. Então, isso aqui é o fluxo de entrada padrão. Tudo que você digita para entrar no seu programa, ele entra pelo stdin. Assim como tudo que você digita sai na saída padrão. Ele sai no std out. Então, o seu programa, quando ele começa, ele tem 3 arquivos abertos. stdin, entrada padrão. stdout, saída padrão. E stderro, saída de erro padrão. Vou falar isso aqui com carinho no terceiro trimestre. Tá, mas é basicamente os lugares por onde os dados entram e saem no seu programa. Então, de onde que eu estou lendo? Não estou lendo o terminal? Os dados vêm do terminal para o seu programa pelo stdin. Então, você vai usar fgets, escrevendo o local onde você quer que os dados sejam armazenados, o tamanho máximo, então mesmo que o cara digite mais, não destrói, e o local
onde você quer que ele leia. Então, vamos fazer do jeito certo. Pronto, agora está sendo feito do jeito certo. Compilei, bonitão. Olha só. Vamos dar uma olhada na memória? Tá escrito Leandro Maia Silva aqui? Não tá. Por quê? Porque eu especifiquei o tamanho máximo e aí ele não destruiu. Ele leu só até a quantidade que cabia. E só cabia isso. Então é isso aqui que veio parar aqui. Entendeu? Olha que coisa linda. Vamos lá. Por que 10 mais 1 e não 11 direto? Vinícius, sua pergunta é muito boa. Mas a maioria de vocês já deveria saber responder. Não tem problema não, você tem que perguntar mesmo. Vamos lá, alguém sabe responder por que eu escrevi 10 mais 1 ao invés de 11? Isso aqui é aula 1, tá? Praticamente o último slide da aula 1. Alguém sabe responder por que 10 mais 1 e não 11? Porque o mais um seria o barra zero? Isso, perfeito. É isso aí. Entendeu? Por quê? É a mesma coisa do ponto de vista de tamanho, 11. Agora, semanticamente, Vinícius, ele tem significado diferente, entendeu? Porque quando eu escrevo 11, eu dou a impressão para quem está lendo que são 11. Agora, quando eu escrevo 10 mais 1, o cara não acha que é 11. É 10, mas eu estou deixando claro que eu sei que precisa de um espaço para o barra zero. Então, como eu sei que precisa de um espaço para o barra zero, eu tenho que reservar um espaço para o barra zero. Entendeu? Aí, vamos lá. Deixa eu só fazer... Eu vou fazer duas coisas aqui. Primeiro, eu vou colocar aqui para poder ficar casado, bonitinho. E mostrar para vocês o barra zero aparecendo lá, né? Então, deixa eu escrever aqui de novo. Para mostrar que é o 11, né? Claro. E o barra zero aqui, ó, tá vendo? Então, isso aqui que tinha que ter sido feito. O 10 que estava aqui antes estava errado, tá bom? Então, semanticamente, 10 mais 1 não é a mesma coisa. Vocês vão fazer um experimento depois, na aula lá de ESD, com um display de 7 segmentos. Deixa eu mostrar para vocês o que é um display de 7 segmentos. Isso aqui é um display de 7 segmentos. Tá? Então, vamos lá. Cada posição aqui... Ah, já fizeram? Ótimo, beleza. Então, vocês já fizeram melhor ainda. Se eu tivesse que ter uma posição para poder mostrar cada um dos segmentos, eu teria uma variável chamada 7 segmentos. Entendeu? Ou número, posições, 7 segmentos e etc. Então, são 7 segmentos. E essa bolinha aqui? Você não acende essa bolinha, não? Acende. Então, acende. E aí, já que você acende essa bolinha,
só que sem o S, tá? Acende com S é de acender, de levar para cima. Acende sem o S é de acender, de ligar. Então, esse pontinho aqui, já que você acende, você colocaria 7 mais 1. Entendeu? Você poderia escrever 8, porque na verdade são 8 mesmo. Entendeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da bolinha. Você poderia escrever 8. Mas o fato é que você não escreve 8, né? Você escreve 7 mais 1, para dar outro significado. Vou pegar uma matriz de caracteres. Display, faltou a palavra display. Aqui, ó, display de uma matriz de caracteres. Então vamos imaginar que você está usando uma matriz de caracteres igual essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu não acho que é isso aqui não, deixa eu ver. Vou pegar uma outra aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Beleza, esse aqui parece mais real, 16. Então, esse display aqui... inclusive está escrito aqui embaixo, né? 16 por 2. Quando você for declarar o seu código, você não coloca 32. Quantos caracteres tem aqui? 32, mas você não escreve 32. Você escreve 16 vezes 2. Por quê? Fica claro que são 16 caracteres por linha, 2 linhas. Se você trocar por um display de 4 linhas, você faz 16 vezes 4. Você não escreve 64. Entendeu, Vinícius? O resultado final é o mesmo, mas semanticamente o significado é outro. O seu código fica muito mais legal, muito mais bonito, muito mais entendível. E o cara que olha seu código, ele sabe que você sabe exatamente o que você está querendo fazer. Entendeu? E outra coisa, o seu código fica menos propenso a erro. Se você chega e escreve assim, 16 vezes 4 mais 1, faz de conta que você está reservando um espaço para colocar um terminador. Você escreve 16 vezes 4 mais 1, o cara sabe. 16 caracteres por linha, 4 linhas e um terminador. Se você escreve 65, o cara não sabe se você fez a multiplicação errada. Entendeu? Beleza. Então, como trabalhar com cadeia de caractere? Para a gente utilizar todas as vantagens de uma cadeia de caractere, já está acabando a aula, viu, gente? Agora é bala aqui, ó. Porque eu preciso que vocês entendam perfeitamente como o negócio funciona. Aí usar é muito fácil, entendeu? Agora, se você usa o trem sem saber como é que funciona, é fadado a erro, né? Então, primeiro a gente entende como que o negócio funciona de verdade, e depois a gente usa. Então, para utilizar todas as vantagens de cadeia de caractere, que é o assunto da aula de hoje, então tem 1h30 que eu estou falando sobre um assunto que teoricamente é a mesma coisa do assunto da aula passada, que é a raiz de char, só que é aquele /0 que eu taquei lá, que tornou o negócio totalmente diferente. Então, antes de eu usar as vantagens, eu preciso entender que uma cadeia de caractere é um array de char. Então, tudo que eu podia fazer no array de char, eu continuo podendo fazer. Assim como os arrays, o nome do array retorna o endereço onde ele começa. Então, aqui, ó, se eu escrever texto, é o endereço onde ele começa. Aqui, texto é o endereço onde ele começa. Se eu escrever preenchedor, é o endereço onde ele começa. Se eu escrever nome, é o endereço onde ele começa. Tá? Então, toda vez que eu escrevo o nome do array, é o endereço onde ele começa. E é necessário que ele termine com /0. Então, se eu entender isso aqui, ó, agora eu estou apto a adicionar um novo amigo ao nosso código, que é o string.h. E o que o string.h vai fazer? Ele vai te dar uma série de funções que só podem ser utilizadas com cadeia de caractere. Ou seja, não pode ser utilizada como um array de char tradicional. Ele tem que ser terminado em /0. Então, lê um texto e imprimir seu tamanho. Isso aqui é um exemplo, né? Lê o texto e imprimir seu tamanho. Então, digitei. Isso aqui a gente já viu como é que faz. Faço um for, olhando caractere por caractere.
e vendo se ele é diferente de barra zero. Enquanto isso, ele vai incrementando o tamanho. Na hora que terminar, ele fala o texto tal tem tamanho tal. Ótimo. Eu posso fazer isso aqui? Claro que posso. Mas existe uma função no string.h. Então eu faço aqui. Que me dá isso aqui. Aí eu faço assim, ó, tamanho é igual a strlen de texto. String length, então é o comprimento da string armazenada na variável texto. Ele vai me retornar o tamanho. Aí você fala, ah, eu preciso decorar? Claro que não. Nós já sabemos que não precisa decorar nada aqui. String.h. Tá aqui, ó, lotado de funções. E uma delas tá aqui, ó. Olha, ela não tem o tamanho, ela te retorna o tamanho. Então ela vai lendo e como é que ela sabe onde que termina? Tá vendo? Igual aqui, ó. Aqui ele reservou 100 de espaço, mas escreveu test string. Isso aqui não vai retornar 100. O strlen não vai retornar 100. Como é que ele sabe o tamanho dessa string aqui? O barra zero, exatamente. Ele vai contando. Ah, isso aqui é barra zero? Não é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto, é 11. Porque o próximo é barra zero. Então, o string.h, gente, está lotado de funções. E você só pode usar essas funções se elas forem terminadas em barra zero. Simples assim. Segundo exemplo. Faça uma função que remove o barra n final, caso ele exista. Gente, eu uso essa função aqui demais. Por quê? O fgets, ele traz o barra n junto. E muitas vezes eu quero tirar esse barra n. Então, o que eu faço? Eu leio o tamanho dele. Então, vamos supor que eu digitei Leandro. Então, ele está assim, ó. Explico o fgets de novo. Então, na verdade, ele está assim. Na verdade, eu vou até melhorar. Ele está assim, ó. Eu não coloquei caractere por caractere do Leandro, porque não faz necessário, né? Vocês já entenderam. Então, na verdade, ele está assim, ó. Então, se eu der strlen, ele vai me retornar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 por causa do barra n. Então, ele vai retornar 8. Então, eu quero tirar esse cara daqui. Então, primeira coisa, eu pego o tamanho dele. Se o tamanho dele for maior que 0, por que eu faço esse teste aqui antes? Porque se o tamanho for 0, eu não posso acessar a posição negativa. Então, se o tamanho for maior que 0, eu vou lá no tamanho, que no caso aqui é 8, 8 menos 1, 7. Então, eu venho nessa posição e vejo se esse cara é um barra n. Se esse cara é um barra n, eu troco por barra 0. Então, ele vai ficar assim, ó. Ah, tem 2 barra 0. Deixei de saber, não tem problema não. Tá falando que você tem que ter um. Não tá falando que você tem que ter só um. Isso eu nunca falei. Então ele vai ficar assim, ó. E aí ele vai deixar de ter o barra 0. E aí agora respondendo ao Guilherme. Você pode explicar o fgets de novo? Claro. O fgets ele vai fazer o seguinte. Primeiro parâmetro que você vai passar. O endereço do local onde você quer que os dados sejam gravados. Então, como isso aqui é um array, o nome de um array é o endereço onde ele começa. Por isso não tem E comercial aqui, ó. Porque o nome dele já é o endereço onde ele começa. Aí você fala, eu poderia passar E comercial? Poderia. Estaria errado? Não estaria errado. O que estaria mostrando para a pessoa que lê o seu código? Que você não sabe o que você está fazendo. Essa é a minha leitura, tá? Tá mostrando que você não sabe o que você está fazendo. Que você fez, funcionou, aí você falou, não toca aqui. Entendeu? Por quê? Porque você está fazendo um trem que é uma bobagem. Totalmente desnecessário. Se você sabe que o nome do array retorna o endereço onde ele começa, para que você vai colocar o E comercial? Completamente desnecessário. Bom dia, Piti. Estou terminando a aula aqui, tá bom? Segundo parâmetro. Ele quer o tamanho máximo, porque a gente já viu que o cara pode escrever mais
do que eu estou falando com ele para escrever. Então, o segundo parâmetro, eu defino o tamanho máximo. Por que aqui eu coloquei mais 2? Porque eu reservei um espaço para o barra n e reservei um espaço para o barra 0. Bom? Mas poderia ser só mais um aqui também. Não tem nenhum problema. Aí estou reservando espaço para o barra 0. E aqui eu estou reservando para o barra 0 e para o barra n. E o terceiro? O terceiro ele quer saber a fonte, de onde você está lendo. E eu estou lendo da minha entrada padrão, que no caso é o terminal. Então, stdin. Entendeu, Guilherme? Então, eu vou usar o fgets assim. Local onde eu quero que guarde os dados, tamanho máximo e stdin, que é a fonte dos meus dados. Terceiro exemplo. Ler os dados. Então, essa função é a mesma que está aqui. Então, eu só abreviei para o slide não ficar grande. Criei uma função chamada lerDados. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai ler os dados de um aluno. Tá? Então, o que ele está querendo? O endereço aonde eu vou guardar o nome do aluno. Então, está aqui, ó, fgets. E as notas do cara. Quantas notas? Não sei. N notas. Se for 2, ele lê 2 notas. Se for 3, ele lê 3 notas. Se for 5, ele lê 5 notas. E olha como é que eu uso. Olha que trem bonitão. Tá vendo? Olha que main mais maravilhoso. Você chegou a declarar uma variável chamada nome. De que tamanho? 30 mais 2. Para todos os efeitos, para você é quantos? 30. Você pode digitar até 30. Notas. Quantas notas? 3. E aí você chamou o aluno lerDados, passou o endereço onde ele começa. Por quê? O nome de um array é o endereço onde ele começa. Então, aqui dentro, você está recebendo a cópia do endereço onde ele começa. Lembrando que em C eu só tenho passagem de parâmetro por valor. Então, ele copia o valor do argumento. O argumento é o que está aqui. Ele copia o valor do argumento para o parâmetro. O parâmetro é esse aqui. Tá? Então, ele está passando a cópia do endereço onde começa o nome, as notas, então a cópia do endereço onde começa o array para guardar as notas e o número de notas, que no caso são 3. Entendido? A aula acabou, né? O assunto é esse. Mas compreendido? Vocês viram que o exemplo é muito rápido. Se vocês conseguiram entender isso tudo aqui para trás, ó, os exemplos são triviais. A gente vai continuar com a aula online? Não, ô Micaele. Essa aula online aqui, eu estou fazendo porque, mesmo que eu não tivesse obrigação, eu expliquei para vocês mais cedo, que eu estou de licença, mesmo que eu não tivesse obrigação, eu acho que é bacana eu fazer, porque não me mata em nada. Eu falei que se eu precisasse parar, eu pararia, igual eu parei 2 vezes, né? Na aula anterior e na primeira. Hoje eu não precisei parar. Então, se eu precisasse parar, eu pararia, pausaria aqui e continuaria depois. E ajudo vocês a entender a matéria, mesmo que a quantidade de pessoas aqui seja muito pouca. Eu vou falar isso com vocês na segunda-feira. Sabe, você dá uma aula aqui e eu ter 2 turmas cheias e ter 7, 8 caras assistindo a aula, isso é ridículo, entendeu? Pra mim é falta de compromisso. Se a gente virar e falar assim, quantas pessoas efetivamente têm compromisso sábado de manhã? Cara, não vai ter 10% das pessoas, entendeu? Então o máximo que seria aceitável seria uns 10% de falta. E aqui é 10% de presença. Então isso aqui é ridículo, entendeu? Então, da mesma forma que vocês não têm obrigação, vamos dizer assim, porque a aula é no sábado, não está marcado, mas eu também não tenho obrigação de estar aqui. Mas eu decidi, mesmo estando de licença, de fazer aula no sábado para ajudar vocês a entenderem tudo. Porque colocar um outro professor para me substituir lá na sala, o
cara vai pegar minha aula num contexto. Eles sabem programar, tudo bem, mas não é a mesma didática minha. Vocês estão acostumados com a minha didática. Boa ou ruim, não importa, é com elas que vocês estão acostumados. Então o cara ia entrar lá para poder te dar 3 aulas, eu ia gerar um trabalho infinito para ele e tudo. Então o que eu prefiro fazer? Passo as aulas gravadas para vocês, marco a aula no sábado, tiro dúvida e dou a aula de novo, né? Só que assumindo que vocês já assistiram o vídeo. Então, as aulas no sábado, só para responder completão aqui, ela termina hoje. Segunda-feira eu estou na sala de novo com vocês. Mas eu achei que era interessante, mesmo sendo obrigação, que eu fizesse isso aqui, não tá me matando em nada e acho que ajuda você, sabe? Então, não vai ter mais essas aulas no sábado, não. Só quando elas fizerem ser necessárias. Mas do contrário, não. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Não, que bom que vocês estão gostando, assim. Eu acho que a ideia é ajudar vocês. Deixa eu ver aqui. As aulas no sábado eu fico no conforto, vendo a aula. Então, pois é, cara, é isso que eu falo com vocês. A aula já acabou, tá? Eu já tô conversando. Só para terminar aqui, que aí eu paro a gravação, porque senão fica conversa fiada na gravação aqui. É, alguém tem mais dúvida? Porque senão aí eu termino a gravação e aí a gente fala aleatoriamente aqui. Se vocês não tiverem, é só falar não, aí eu paro a gravação aqui, viu? Agora, se tiver, escreve a dúvida aí e eu abro o microfone. Dá mais uns 30 segundos aqui para ver se alguém escreve ou não. Beleza, então eu vou parar a gravação aqui. Só ficou dúvida no STDIN? Não, então, o STDIN, por enquanto, você só precisa escrever STDIN, viu, Guilherme? Isso aqui é assunto do terceiro trimestre, tá vendo aqui, ó? Então lá no terceiro trimestre eu vou te explicar com carinho isso aqui. Só que por enquanto, para você não usar gets nem o scanf%s, eu tô te ensinando a usar a maneira correta, que é fgets. E para usar fgets nesse momento, durante o segundo trimestre, você precisa saber que tem que escrever stdin aqui. Mas o que é o stdin, o stdout e o stde, te explicar isso aqui com carinho, terceiro trimestre. Entendeu? Então, por enquanto, guarda o nome. std, que é standard, in, entrada, entrada padrão. Então, quando você vai ler as coisas do terminal, eles vêm pela entrada padrão. Então, eles vêm pelo stdin. Beleza? Então, tá bom. Então, eu vou parar a gravação aqui.